Pai, nós estamos reunidos aqui nessa manhã, não para ouvir uma palavra que vai nos trazer benefícios apenas, mas nós estamos aqui porque nós queremos engrandecer o Teu santo nome, Pai. Tu és o motivo de nós estarmos aqui reunidos nessa manhã, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos a Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito Santo já esteja se manifestando no nosso meio, Senhor. Que a Tua palavra comece a ser revelada aos nossos corações nessa manhã. Que a Tua presença possa estar tocando os nossos corações em nome de Jesus, Pai. Nós oramos para que as mentes sejam cativas à Tua voz em nome de Jesus, Pai. Nós oramos para que no nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra seja revelada. A Tua palavra é como uma espada de dois gumes, Senhor. E que essa palavra possa nos ferir nessa manhã, possa moldar os nossos corações em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos nos tornar semelhantes ao Senhor, semelhantes a Jesus, com um coração bondoso, com um coração pronto para servir, Pai. Então que nessa manhã a Tua presença esteja inundando os nossos corações em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, querido? Pode se assentar aí no seu lugar. Hoje não sou eu que dou aula. Hoje é minha esposa. Então, sejam abençoados. Bom dia, gente. Como vocês estão? Estamos bem? Vou pedir pra gente, ficar aqui no meio, por favor, não ficar nas extremidades, juntar mais. Enquanto a Cíntia estava ministrando um versículo que vinha ao meu coração, Salmos 20, versículo 7, versículo 8, que diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Amém? Eu queria que você se levantasse nessa hora e começasse a declarar isso para o Senhor. Senhor, a minha confiança está no Senhor. Uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, uns confiam naquilo que o seu dinheiro pode fazer, uns confiam nas suas posses, mas a nossa confiança está no Deus de amor, a nossa confiança está em Ti, Senhor, a nossa confiança está na Tua palavra, que é a mesma ontem, que é a mesma hoje, que não passará, a Tua palavra que é imutável. Pai, a nossa confiança está em Ti, nós declaramos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, gente? Amém. A nossa confiança está no Senhor, você pode se assentar. Nossa confiança está no Senhor. Hoje é a penúltima aula sobre dinheiro e a última aula que eu e o Juan damos. Semana que vem o pastor Galber vai finalizar. Inclusive, ele não está aqui hoje, nem ele, nem a Neise, nem as crianças, porque eles estão de férias, tiraram essa última semana de férias. Mas, a partir de terça-feira, eles retornam, tá bom? Então, essa é a nossa última aula. E eu quero saber quem estava aqui desde a primeira aula. Quem só assistiu a segunda aula? Quem não assistiu nenhuma, tá aqui, ó. Teremos um remember. Muito obrigada, pai. Obrigada. O que nós estamos falando na Escola Fundamentos? Nós estamos falando sobre dinheiro. E na primeira aula nós falamos o que era dinheiro. Quem lembra o que era dinheiro? A definição de dinheiro? Vou falar. Dinheiro é um instrumento, é um meio de troca, né? Onde a gente consegue pagar serviços, adquirir bens. Enfim, o dinheiro ele é um instrumento, um meio. Ele facilitou o comércio. Lembra? Nós falamos sobre isso. Nós falamos que antigamente as trocas se davam de produtos para produtos. Se eu tenho maçãs e Juan tem trigo, eu preciso de trigo, Juan precisa de maçã. O que a gente faz? Troca. E o dinheiro veio para facilitar o comércio, facilitar essas trocas. Então, foi uma bênção expandir o comércio,
maravilhoso, né? Dinheiro não é ruim. Amém? Nós falamos sobre isso. Nós falamos do porquê estudar sobre dinheiro na Escola Fundamentos. E aí, quem lembra? Nós falamos que Cristo morreu por nós, nos trouxe libertação, nos trouxe perdão dos pecados, nos trouxe cura das doenças e enfermidades, e Ele também nos libertou de toda a opressão financeira, amém? Ele nos libertou por completo, e é por isso que nós estamos falando sobre dinheiro na Escola Fundamentos, porque às vezes nós amamos a Cristo, estamos aqui sempre, buscamos o Senhor, mas somos livres em algumas áreas, mas chega nessa área financeira, nós somos o quê? Oprimidos. Sabe, temos opressão nessa área, ficamos em aperto. Lembra que eu falei sobre essa questão do aperto, essa questão de não ter liberdade financeira? E aí nós desconstruímos isso e falamos que Cristo morreu por nós para nos dar liberdade, inclusive a financeira. Amém? Nós falamos sobre as duas formas de pensar a respeito do dinheiro. Existe a forma correta e a forma incorreta. A forma correta de pensar a respeito do dinheiro, ela te liberta, quem lembra? Te liberta e te faz viver em provisão e em liberdade financeira. E a forma incorreta te mantém escravo do dinheiro, escravo da pobreza. E aí nós falamos um pouco sobre quem é Mamon, né? Nós mostramos aqui a personificação de Mamon, aquela coisa horrorosa, né? Aquele homem, aquela personificação, a gente acha que pensa, né? Ah, dinheiro vai ser um homem pomposo, e não, era um homem com as roupas rasgadas, sujas, ele estava agarrado a posses, a coisa assim, oprimido, cheio de ruga. Então, nós falamos sobre Mamon e o que Mamon significa. Ele é a personificação das riquezas e possessões. Isso inclui dinheiro, isso inclui roupas, isso inclui bens, alimentos. Ele é a personificação do amor ao dinheiro. E nós falamos sobre isso, sobre o amor ao dinheiro. Né? E aí nós temos que escolher quem é o nosso Senhor. Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Então, nós falamos também sobre isso. E aí, tem uma coisa interessante que eu anotei aqui, que não é porque eu não sou rico, não significa que eu não amo dinheiro. Né? Às vezes a gente pode pensar, mas não, Mamon não governa a minha vida, não, porque eu não tenho dinheiro mesmo. Né? Eu acho que só aquelas pessoas que têm posses, que têm muito dinheiro, aí sim, essas pessoas podem ser governadas por Mamon. Mas eu não tenho nada. E a gente se engana, porque muitas vezes, mesmo a pessoa que não tem recurso financeiro, ama o dinheiro. É a que mais fala de dinheiro. É a que só pensa em dinheiro. E eu preciso ter dinheiro, eu preciso ganhar, e eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. Então, amém? Vocês conseguiram entender isso? Não é só porque a pessoa não tem posses que não significa que Mamon não é o senhor delas. E aí nós falamos sobre a consequência de Mamon ser o senhor da minha vida. Que é o quê? Qual é a consequência? Quem lembra? Miséria, né? Mesmo quem tem dinheiro, a consequência de Mamon ser o senhor da vida é a miséria. E nós entramos sobre a forma correta de pensar a respeito do dinheiro também. E a forma correta de pensar a respeito do dinheiro se vem conhecendo a palavra de Deus e conhecendo o que Jesus fez por nós na cruz. E aí nós falamos que para a liberdade, Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Nós cantamos sempre aquela música maravilhosa do Fernandinho, né? A cruz me libertou, a cruz me libertou. Sou péssima cantando. Nós cantamos isso e aleluia, ela nos libertou mesmo, nos libertou do pecado, nos curou das enfermidades, como eu falei, e também nos libertou da opressão financeira. Nós falamos sobre milagre versus canal. Quem lembra? Os milagres financeiros existem e eles são uma bênção. Glória a Deus pelos milagres financeiros. Eu compartilhei aqui que eu já passei muitos milagres financeiros, principalmente na época do casamento. Né? Quem casou aí sabe o quanto o Senhor faz milagres nessa época, né? Milagres financeiros nessa época pré-casamento. E nós vivemos muitos milagres, mas nós falamos que Deus, que não é a forma preferida de Deus nos suprir, que a forma preferida de Deus te dá uma estabilidade financeira é através de um canal. E que canal é esse? Trabalho.
Amém? Os milagres financeiros existem, eles vão acontecer, mas nós vimos que eles são para uma determinada estação. Eles não são para sempre, não são para todo momento. Eles vão acontecer, mas são para determinadas estações. O que o Senhor quer é que nós tenhamos um canal, um trabalho. Amém? Nós falamos sobre isso. E aí nós falamos que Deus deseja nos libertar da opressão financeira e nos colocar em provisão. Também falamos sobre isso tudo na primeira aula. Na segunda aula, nós falamos como prosperar. Né? Foi o Juan que deu. E aí ele falou muito sobre a questão que a palavra diz, né? Sobre as mãos diligentes, que as mãos diligentes prosperarão, mas os preguiçosos cairão em pobreza. E ele falou sobre muito isso, falou sobre o homem habilidoso no trabalho, né? Não trabalhará para gente obscura. Falou sobre fazermos além do que nos foi proposto, sem procrastinar, sem esperar algo em troca. Até porque, quando nós fazemos, nós temos que fazer como para o Senhor. E quem nos recompensará é o próprio Deus, ainda que ninguém veja. Eu tenho até um exemplo. Eu dei aula de balé e eu entrei num projeto para dar aula de balé. Por indicação, eu ia cobrir uma professora durante 6 meses apenas durante a licença maternidade dela. E aí eu já sabia, na época eu fazia curso pré-vestibular, eu nunca quis trabalhar a minha vida toda com dança. E aí eu falei, tudo bem, vou só cumprir 6 meses, né? E aí foi tudo acordado, tudo conversado. E eu entrei, mas com essa mentalidade de que tudo que eu faço como para o Senhor e não para homens. Ainda que ninguém veja. Então, eu fazia muito mais do que apenas dar aula. Eu chegava mais cedo, ligava ar-condicionado, eu limpava a sala. Eu dava aula manhã e tarde. Não, depois chegou na manhã, só à tarde. Então, eu chegava, eu limpava, ia embora, eu limpava. E isso ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Chegou ao final dos 6 meses. E aí, né? Tchau, tô indo embora. E a diretora chegou para mim e falou assim, a gente não quer te perder. A gente quer ficar com você. Isso eu esqueci. Eu ganhava apenas R$800, tirava o dinheiro da minha passagem, eu gastava 4 passagens. Então, tu imagina, né? Gastava 4 passagens, ganhava R$800 e eu ainda tinha inventado de fazer aula temática todo mês. Eu tinha 100 alunas. E eu comprava coisa para fazer aula temática. Então, meu dinheiro, coitado. Misericórdia. Comprava coisa, dava lembrancinha. E isso, meus superiores nem sabiam, achava eu. Mas eu fazia como para o Senhor e não aos homens. E aí, quando chegou ao final dos 6 meses, a minha chefe falou assim, não, a gente não quer te perder, a gente quer continuar com você, você tem disponibilidade? Eu não tinha nada para fazer mesmo, falei, tenho. E aí, continuei, a outra professora voltou, eu continuei. E na primeira oportunidade que teve de aumentarem as turmas, de ampliarem, de puxarem um turno para amanhã de balé, a primeira pessoa que eles ligaram não foi a outra pessoa que estava lá há muito mais tempo que eu. Foi para mim. Ligaram, Priscila, nós temos tantas turmas, meu salário ia aumentar muito mais, né? Ia dobrar um pouquinho mais do dobro. E você aceita? E eu falei, sim, eu aceito. E eu fiquei assim, por quê? Porque é o Senhor quem nos recompensa. Amém? E nós falamos muito sobre isso na aula passada. O que ninguém vê, o que ninguém via, Deus vê. Amém? E Ele nos recompensa. E hoje nós vamos começar falando. E o título aqui que eu coloquei é A Primeira Coisa Primeiro. Repete comigo. A primeira coisa primeiro. Às vezes nós até sabemos aquilo que é mais importante, né? Que deve vir primeiro. A gente tem uma ideia. Nossa, eu preciso... Daqui a pouco eu dou exemplo. A gente, às vezes, até sabe o que tem que vir primeiro. Mas, às vezes, a gente não coloca em prática. Né? Eu vou dar um exemplo. Sexta-feira, semana que vem voltam amanhã, né? Misericórdia, já é segunda. Voltam a rotina, acabou as férias. E aí, sexta-feira, eu precisava dar aquela faxina na minha casa, né? E eu precisava dar aquela faxina na minha cozinha, lavar tudo, lavar teto. Brincadeira, mas limpar coifa, fazer tudo. Essa era a minha prioridade. Né? Era a coisa mais importante que eu tinha para fazer. E ao invés, mesmo sabendo que era a coisa mais importante que eu tinha para fazer, eu comecei limpando o guarda-roupa. Nada com nada, comecei lá no quarto
E aí, assim, quando já foi 6 horas da tarde, porque eu sou uma pessoa extremamente lenta para arrumar minha casa, quando foi 6 horas da tarde, tinha o quê? A cozinha toda pela frente. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, que isso? Como que eu vou fazer? Mas por quê? Porque embora eu saiba que a primeira coisa, a coisa mais importante que eu tinha para fazer, tinha que ser primeiro, eu não fiz. E aí, né, me lasquei lá até tarde limpando a cozinha. E é isso. Às vezes é no estudo, a gente sabe não está indo bem numa matéria. E aí, a gente sabe que a gente precisa o quê? Estudar onde a gente tem mais dificuldade, né? E a gente sabe que essa matéria, digamos que nós temos mais dificuldade, tem que ser a prioridade, tem que ser aquilo que a gente precisa focar. Mas aí a gente vai deixando, mesmo sabendo que deveria ser a prioridade. Então, você concorda que a primeira coisa, mesmo a gente sabendo que tem que vir primeiro, nem sempre vem? Você concorda? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, 32 e 33. Nós falamos sobre Mateus 6 na primeira aula. É aquele famoso capítulo que Jesus diz: não se preocupem com o que vocês têm que comer, beber, vestir. E aí no 32 ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. E aí o 33 diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui está dizendo que a gente não precisa buscar comer, beber, vestir? Não. Não diz isso. Aqui diz que eu preciso ordenar as coisas na minha vida. Amém? Repita isso comigo. Eu preciso ordenar as coisas na minha vida. Eu preciso ordenar as coisas na minha família. Amém? Nós estamos vivendo, glória a Deus por isso. Então, isso exige que a gente trabalhe, isso exige que a gente estude, isso exige que a gente tenha lazer, isso exige que a gente tenha um tempo de descanso, você concorda? Então, é lógico que nós vamos pensar no que comer, no que vestir, no que beber, e não há problemas nisso. Mas o que Jesus está exortando aqui é que isso não pode se tornar uma preocupação, isso não pode se tornar ansiedade, isso não pode se tornar desespero nas nossas vidas. Amém? Amém? Nós precisamos ordenar as coisas e, em ordem, essas coisas não estão no topo da lista. A primeira coisa, primeiro. E o que a palavra diz? Que, em primeiro lugar, eu devo buscar o reino de Deus. Você lembra de Marta e Maria? Elas estavam lá, Jesus chega na casa, e aí Marta está cozinhando, está limpando a casa, igual eu sexta-feira, misericórdia. Só que eu não cozinhei, eu falei, Juan, não vou fazer nada para jantar, hein? Tá lá, e tem algum problema nisso? É a vida acontecendo, né? Limpar, cozinhar, é a vida. E Marta estava lá. Só que o que Jesus fala para Marta? Ela vai reclamar, você não vai se importar que Maria não está fazendo nada? E o que ele diz para ela? Marta, você só necessita de uma coisa. Você não precisa ficar preocupado, ansioso, desesperado por essas coisas. Uma coisa só é necessária. E que coisa é essa? Está aos pés de Jesus. Ouvindo o que ele está dizendo, se relacionando com ele. Amém? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas, Marta, serão acrescentadas. Amém? A palavra de Deus diz... Eu quero dizer para você nessa manhã, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está ansioso, se você está preocupado, se você está desesperado, uma coisa só é necessária. Jesus diz, vinde a mim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas
almas. Amém? Então, se nessa manhã você está preocupado com muita coisa, está como Marta, tem muita coisa agitando o seu coração. Jesus diz para você, uma coisa só é necessária. Estar aos pés de Jesus, se relacionando com Ele. Amém? E Priscila, o que isso tem a ver com dinheiro? E eu te digo, tudo. Abra sua Bíblia em 1 Reis 17, do 8 ao 16. Amém? Então, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para os meus filhos e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, olha a questão da ordem. Primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Deixa eu te falar, quando nós damos primeiro ao Senhor, a quem pertence o milagre, o Senhor garante a provisão. Amém? Eu vou repetir isso. Quando nós damos primeiro ao Senhor, a quem é o dono do milagre, o Senhor garante a provisão. O milagre não foi para Elias, você concorda? O milagre não foi para Elias foi tudo que ela tinha, foi o resto, foi o que ela tinha. O milagre foi para quem? Para a viúva e para o seu filho. E eu queria que você pensasse nisso. Tu imagina essa mulher. Pensa comigo, vamos entrar na história. Juan passou mal essas semanas atrás. E aí, enquanto eu estava me arrumando, ele estava lá na sala e ele falou: estou fazendo um seguro de vida. Eu falei: menino, que é isso? Ele: não, porque se acontecer qualquer coisa comigo, tu vai fazer isso, tu vai procurar fulano, estou fazendo aqui o seguro de vida. Eu falei: Juan, para de falar besteira, garoto. Vai morrer não, homem, né? É fogo. É complexo. Eu falei: menino, para de falar isso. Nada, aí eu falei assim, nada vai, como é que eu falei? Vai suprir o sentimento de luto, um negócio assim. Nada vai cobrir esse buraco, nada vai cobrir esse sentimento de lucro. Ele falou: pô, mas é melhor estar no luto com dinheiro do que estar no luto dura. Você não concorda? E eu falei: meu Deus, misericórdia. E aí tu imagina essa mulher, né? Não, mas foi algo que a gente pensou. Ele até demorou a voltar lá da cirurgia. E já tinha passado muito tempo. Eu estava lá na sala, eu falei: meu Deus do céu, será que esse menino se foi mesmo? E eu mandei mensagem pro cirurgião, o cara não respondia. Eu falei: gente, mas tá demorando demais. Será que esse garoto se foi? Olha o desespero. Mas também eu acho que nem dava, né? Que tinha feito seguro naquele dia. Enfim. Você imagina essa mulher, né? E pior, ela tinha um filho. Pior não, melhor. Ela tinha um filho. Então você imagina, perdeu o marido, já tá todo aquele sentimento, né, de luto, aquela coisa de tristeza, e ainda não tem o que comer. Ainda não tem nada.
O que ela tem só vai dar para aquele dia, para ela e para o filho dela, e depois eles vão morrer. Tu imagina, gente? O negócio é pior, né? Bem que tu falou, marido. O negócio fica pior. E aí o cara chega, o profeta chega e fala assim, ó, o que você tem? Prepara e me dá. E não vai te faltar. Você concorda que ela precisou ser muito corajosa? Ela precisou ter muita fé de que a palavra de Deus se cumpriria? Amém? Você concorda com isso? Por isso que esse texto comprova Mateus 6,33 que nós lemos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Quero que você abra lá em Provérbios 3, do 5 ao 9. Nós estamos falando sobre a primeira coisa primeiro. Amém? Aqui diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Você consegue refletir isso aqui, ó? Confie no Senhor de todo o seu coração e, ó, não se apoia. Não se apoia. Quem confia, confia. Amém? A gente não precisa se apoiar no nosso próprio entendimento. A gente não precisa tentar arrumar algo para que a gente se apoie. Amém? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha que forte isso. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Amém? Vamos parar aqui. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui eu vejo duas fontes. A primeira, honrar ao Senhor com todos os meus recursos, com todos os meus bens. E a segunda, honrar com as primícias de toda a minha renda. Amém? Há uma diferença nisso. Existe honrar ao Senhor com todos os meus recursos, com tudo o que eu sou, com ofertas. E existe honrar ao Senhor com as primícias, com o dízimo, com as primícias de toda a minha renda, com o dízimo de toda a minha renda. Amém? Deus quer todos os meus recursos e os primeiros frutos da minha plantação. Amém, gente? Deus, Ele quer honra em tudo que temos. Honrar, eu vi o significado, e honrar significa distinguir, fazer diferença, reconhecer que algo é valioso e precioso. Então, quando eu honro uma pessoa, eu não trato essa pessoa da mesma forma como eu trato as outras, concorda? Honrar é isso, é fazer distinção, é distinguir, é fazer diferença, é reconhecer que algo é valioso e precioso. E a desonra é o contrário disso. É tratar algo como se fosse ordinário, sem nada de especial. Então, vamos voltar. Honrar significa distinguir, fazer diferença, reconhecer que algo é valioso e precioso. Os 10 mandamentos diz o quê? Que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Amém? Isso não é uma sugestão. Isso não é um conselho de amigo. Isso é um mandamento. Honrar nosso pai e honrar nossa mãe. E ainda temos uma promessa. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Vida boa e vida longa. Amém? Você que é filho? Independente da sua idade. Amém? E desonrar é o contrário. É tratar algo como se fosse ordinário, sem nada de especial.
E é por isso que todo domingo quem está aqui na frente ministrando, quando o pastor sobe, gera uma inquietação quando olha para a igreja e a igreja não está honrando a presença que está aqui. Por quê? Porque existe um princípio, honrar a presença é reconhecer que ela é extraordinária, ela é valiosa, ela é preciosa, ela é poderosa, amém? Então, toda vez que você vier para esse lugar, toda vez que você estiver na sua casa, honre a presença que está aqui. Honre a presença de Deus. Não trate com indiferença. A desonra significa isso, tratar algo como se fosse ordinário, sem nada de especial. E não, é a presença de Deus. Amém? Vamos honrar essa presença. Amém, gente? Eu escrevi aqui que a honra libera o favor de Deus. Amém? A honra libera o favor de Deus. Ele não quer ser importante na sua vida, ele quer ser o primeiro. Amém? Às vezes a gente fala assim, eu sou crente, sou crente. O que Deus é para você? Ele é um cara muito importante. Ele não quer ser importante, ele quer ser o primeiro. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Não existe honra parcial. É igual uma gravidez. Não existe meio grávida. Ou ela está gerando, ou ela não está gerando. Não existe meio crente. Não existe meio evangélico. Eu fiquei sabendo esses dias que agora saiu um dado no IBGE, que agora, antigamente era católico e católico não praticante, né? E agora é evangélico e evangélico não praticante. Não existe isso. Ou você é, ou você não é. Não tem como ser metade, não tem como ser meio a meio, amém? Não tem como professar uma fé que você não pratica. Não faz sentido, não existe. Ou nós somos, ou nós não somos. E com a honra é a mesma coisa. Não existe honra parcial. Honre o Senhor com seu dinheiro, amém? Marcos 12, do 41 ao 44. Eu falei, eu acho que foi na primeira aula, né? E há muito tempo, eu estava num culto jovem e eu tinha R$20 inteiro. E tem muitos anos isso. E eu estava com a Vitória, minha prima, também. E jovem, depois de culto, sai para comer, né? Sai para lanchar. E eu só tinha esses R$20. E lá no momento da oferta, foi um momento muito bom. O pastor lá liberou uma palavra e eu comecei a sentir assim, dá teu dinheiro. E eu falei, não. Não tem como, eu só tenho R$20, não está nem trocado. Como é que eu vou dar? Eu tenho que pagar meu hambúrguer, tenho que pagar o hambúrguer de Vitória. E ficou aquela coisa, dá e não dá, dá, não dá, não dei. Que arrasada, não dei. Quando cheguei aqui na Pingo de Mel, antiga Pingo de Mel, que eu fui procurar o dinheiro, eu tinha perdido o dinheiro. Eu contei isso, né? Eu tinha perdido o dinheiro. E eu fiquei arrasada. Glória a Deus que a Letícia estava. A Letícia pagou o meu, pagou o da Vitória. A gente já tinha comido, eu tinha certeza que o meu dinheiro estava naquele lugar, porque ele estava, eu não dei de oferta. E eu perdi o dinheiro. Gente, misericórdia, que o nosso coração não seja assim, amém? Que quando o Senhor pedir, oferte, dê, você prontamente dê, porque o mais Ele fará. Amém? Olha, gente, a gente tem que ir lá. Eu quero que vocês imaginem essa cena. Marcos 12, do 41 ao 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as ofertas e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Imagina, nossa caixa de oferta é a cestinha. Jesus aqui. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Estão conseguindo idealizar a cena? Imaginem.
Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Deixa eu te falar, dízimo é princípio, não é o que sobra. Não é deixa eu dar o meu jeitinho, deixa eu tentar. E o que sobrar, eu dou. Não, Deus não quer sobra, Ele quer a primícia. Amém? A Deus sempre o meu melhor. A gente tem que começar a viver isso. Gente, Deus nos deu o seu melhor. Deus nos deu o seu único filho. Deus nos deu Jesus. Amém? Era o melhor que Ele tinha. Foi o melhor que Ele deu. E como se não bastasse isso, que já é suficiente, dia a dia Ele nos dá bondade, misericórdia, fidelidade, graça, livramento. Dia a dia Ele nos dá o melhor. Ele nos envia o melhor. Então, por que a gente quer reter? Porque para Deus é, se der, deu. Se não der, da próxima vez eu tento. Amém, gente? Jesus estava sentado ali, ele estava observando, e os ricos iam, eu imagino, lançavam, diz que lançavam muito dinheiro. Mas eles lançavam do que lhes sobrava. Já paguei tudo, já está tudo ok? Então, eu dou. Então, eu oferto. Então, eu dou o meu dízimo. Aquela viúva não, era tudo que ela tinha. Ainda que pouco, era o melhor dela. E aí Jesus vira para os seus discípulos. Versículo 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Você lembra da mulher que quebrou o vaso? Aquele vaso, ele continha um óleo que equivalia ao valor de 1 ano de trabalho. Então, você imagina, seu cofre, né? Eu tive um porquinho. Minha mãe fez um porquinho na época, lembra? Juntamos uma grana. Todo dia eles me davam várias moedas de R$1, eu botava, juntamos uma grana. Você imagina, era de barro. Quem lembra daqueles porcos? Gente, era, né, gordo. E aí você imagina um vaso de óleo com todo o dinheiro do ano todo. Valia o dinheiro do ano todo. Gente, era muita coisa, não era? Era muita coisa. 1 ano é muita coisa. Era tudo que tinha ali dentro. Por que aquela mulher não derramou? Por que aquela mulher quebrou? Você já parou para pensar nisso? Por que ela não derramou? Ela não poderia ter derramado? Ela quebrou. Sabe por quê? Para não dar chance de voltar atrás no meio da entrega. Para não dar chance dela pensar assim, opa, eu já ofertei. Opa, aqui tem 3 meses. Aqui tem 4 meses. Eu já ofertei, eu já dei meu dízimo durante 3 meses. Opa, agora não precisa, né? Eu já ofertei, mas dá o dízimo também? Não tem necessidade. Gente, não vou jogar. Ela quebrou. Para não dar chance de voltar atrás no meio da entrega. Amém? A Ele o meu melhor. A Ele eu quebro o meu vaso. Eu entrego tudo. Eu dou tudo. Amém? É em tudo que a gente faz. A gente está falando aqui especificamente do dinheiro, mas é que eu estou dizendo em tudo. Eu danço há muitos anos, né? E eu estou acostumada. E toda segunda, pós-escala, eu estou toda dolorida. Meu pescoço, eu estou toda dolorida. Eu falo, gente, não é possível. Mas porque chega aqui em cima, eu fico enlouquecida. Eu dou tudo. Eu quebro o meu vaso. Amém, gente? Eu sei quem Deus é. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei em quem está a minha confiança. Então, eu entrego tudo. Amém? Então, pare de querer ficar derramando. Contando, sabe? Conta-gota. Quebra. Entrega tudo. Amém?
Eu não sou dizimista e ofertante porque a igreja precisa. Nós estamos num ano aí desafiador para Corbã. É um ano que nós temos 2 missões em andamento. Uma para a África do Sul, outro país, outra para Belago, outro estado. Nós temos também a obra para fazer, né? Fizemos uma parte, temos outras coisas para fazer. E aí, às vezes, a gente pode pensar, não, mas eu vou dar o dízimo, eu vou ofertar, porque a gente está em obra, né? Gente, a gente não dá dízimo e oferta porque nós precisamos. Nós damos dízimo e oferta porque é mandamento, porque é princípio. Amém? Que a gente entenda isso. Eu não dou independente. Quando a igreja já for gigante, já for enorme. Amém? As igrejas dizem amém. Quando a igreja já tiver uma fazenda, já tiver escola, já tiver tudo, ainda assim, eu dou o meu dízimo e eu dou a minha oferta, porque isso independe do que estão fazendo com o meu dinheiro. Isso significa que eu sigo princípios. Amém? E olha a continuação de Provérbios 3. Gente, muito forte. Nós lemos Provérbios 3 até o 9. Bota o 9 de novo, por favor. Provérbios 3, 9. Vamos ler a continuação. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Gente, olha isso. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? De novo, os seus celeiros, Provérbios 3:10, ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Gente, transbordar de vinho significa alegria. Amém? É muita alegria, está transbordando, está feliz, não está oprimido, não está, meu Deus, é sempre no sufoco, sempre na penúria. É transbordar de vinho, é alegria. Plenamente cheio significa plenitude de abundância, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Prosperidade não é ausência de necessidade. Antigamente eu ouvia isso, prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é transbordar. Amém? Você pode dizer isso? Prosperidade é transbordar. E é isso que acontece quando nós seguimos princípios, quando nós honramos o Senhor com todos os nossos recursos, com todos os nossos bens e com os primeiros frutos da nossa plantação. Amém? Os nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os nossos barris transbordarão de vinho. Queria que você abrisse lá em Malaquias 3, do 8 ao 12. Hoje nós vamos abrir muito a Bíblia. Porque a palavra de Deus está acima da palavra de qualquer um, né? E aqui eu posso ficar falando, mas o que a palavra diz é o que valida. O que a palavra diz é o que é. Amém? Malaquias 3, do 8 ao 12. Olha que forte, eu vou ler devagar. Uma falou que eu falo muito rápido. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, não é qualquer Senhor. Não é Mamon. É o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, está dizendo, ponham-me à prova e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Abra comigo lá em 2 Coríntios 9, do 5 ao 13.
Esse segundo tópico aqui tem... O outro era a primeira coisa, primeiro. E entramos agora no segundo tópico que diz, oferte com alegria. Né? Porque a gente às vezes até pode ofertar, oh meu Deus, é de hora da oferta, que dor. Ai meu Deus, o dinheiro caiu na conta. Ai meu Deus, é o dízimo, que dor. Não, oferte com alegria. Diga para a pessoa que está do seu lado, se alegre meu filho, oferte com alegria. Amém? Na hora que o pastor falar, chegou no momento da oferta, uhul! Gente, eu fui numa igreja, onde nós fomos? Não, nós nem fomos, nós assistimos online. Eu fiquei encantada. Tipo assim, foi online, né? Você está em casa, assistindo no YouTube. E aí o pastor, gente, a hora da oferta, a igreja, uhul! Falei, gente, o que é isso? Parece até que anunciou algum vencedor de alguma coisa. Então, uhul! Falei, meu Deus! Não foi? Gente, amém? Eu quero viver isso aqui em Corbã. Chegar na hora da oferta, ô glória! Amém? Sem pesar, sem aquela cara de, meu Deus, que dor, tô levando 5 quilos. Vamos lá. 2 Coríntios 5-13. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Vou ler isso de novo, no finalzinho do 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Deus não quer ninguém aqui, ele não precisa disso. Ele não precisa. Ele não quer ninguém aqui com pesar ou dando, que droga, meu dinheiro caiu na conta, tem que tirar o dízimo. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Amém? Gente, vocês vão recebendo, hein? A gente está lendo a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não. Então, conforme vocês forem lendo, você vai receber. Amém. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Gente, olha que forte isso. Vou repetir, o 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus. Isso também é uma forma de transbordar em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, gente, olha isso. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem no Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Amém? Nós não semeamos por obrigação ou constrangimento. Nós semeamos por princípio e com alegria. Amém? Eu declaro isso sobre Corbã. Nós não vamos ofertar
dar o nosso dízimo por constrangimento ou obrigação. Nós vamos fazer isso semeando com alegria. Amém? Crendo que no Senhor nós seremos supridos em todas as coisas. Provai e vede que o Senhor é bom e Ele cuida de você. Amém? Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Amém? E nós aprendemos durante esse ano, eu acho que foi na ministração do Claudinho ou na ministração do Galber, eu não sei, que ele falou que para viver um evangelho de poder, quem lembra? São 3 coisas que ele falou que nós precisamos fazer para viver um evangelho de poder. A primeira foi orar, a segunda foi jejuar e a terceira foi ofertar. Então, se você quer viver um evangelho de poder, se relacione com o teu Criador, ore, busque ao Senhor, jejue e dê. Amém? Mexe com o nosso bolso. E para finalizar, eu quero falar sobre generosidade. Generosidade, sem esperar algo em troca. Amém? Nós vamos abrir muitos textos. A gente está com tempo. Então, eu vou abrindo devagarzinho, um a um, porque se eu pedir para um abrir, aí acaba desconcentrando, um está procurando aí lá o seu texto, está lendo antes. Beleza? Provérbios 11, 24. Eu abri aqui o significado de generosidade. Para a gente falar sobre generosidade, a gente precisa saber o que é, né? E significa generosidade? Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. É aquele que dá. Vou repetir. O que é generosidade? Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Aquele que dá. Você pode... Então, o que é generosidade? É você dar, você se dispor a não apenas buscar os seus próprios interesses, é você também buscar os interesses do outro e, o mais incrível, sem esperar algo em troca. Porque, às vezes, a gente até faz, e faz de bom grado, mas, no fundo, fica aquele ranço, né? Caraca, a pessoa não reconhece. Caraca, a pessoa só dou, e a pessoa nunca dá de volta. Quem já teve essa sensação? Né? De caramba, eu ajudo, eu faço, faço até de bom grado, eu faço até de coração, mas a pessoa também... Gente, generosidade é não esperar algo em troca. Amém? Cadê? Filipenses 2. Versículo 21. Não, não é isso não, amor. Não é isso não. Não lembro agora. Você sabe, Rodrigo, que diz: não busca os seus próprios interesses, busca os interesses do outro também. Enfim, nós vamos achar. Não, não é esse. Mas eu vou continuar, a gente vai achar. Pô, ele é muito bom. Por que eu não anotei? É Coríntios? Vê aí para mim, por favor. É aquele que diz, eu acho que tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é isso, não? Abre aí para mim, por favor.
Amém. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. A palavra também diz que a gente tem que considerar o outro superior a nós. E a generosidade passa muito sobre isso, porque enquanto a gente se acha superior, enquanto a gente só busca os nossos próprios interesses, a gente se fecha e a gente não consegue ser generoso. A gente não consegue dar sem esperar algo em troca. E Provérbios 11, 24, eu baguncei tudo aí, né, Larissa? Foi mal. Vamos voltar para Provérbios 11, 24. Vocês entenderam o que é generosidade? Amém? Então, o que é generosidade? Vocês falaram amém. O que é generosidade? Quem fala? Isso. Isso. Aqui, Juan achou. Pode deixar aí mesmo, Larissa. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é ser igreja. Amém? Não é, isso aqui não está dizendo que você não precisa buscar os seus interesses, mas aqui está dizendo, cada um cuide, não somente do seu, você vai cuidar dos seus interesses, mas não somente do seu, mas também dos interesses dos outros. Amém? Isso é generosidade. E em Provérbios 11, 24, diz, gente, muito bom, não tem nem o que falar. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. É autoexplicativo, né? Não tem nem o que... Não tem. Versículo 25, o próximo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Gente, isso é a palavra do Senhor. Isso não é um livro de autoajuda. Isso não é um livro de finanças, não é. Isso é a palavra do Senhor. E se você está aqui nessa manhã de domingo, nublado, é porque você confia nessa palavra. Amém? É porque você confia no Deus dessa palavra, no verbo. Amém? E olha o que ele diz. 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Deixa eu te falar, seja alívio para a vida de alguém. Amém? A gente viveu isso, eu vou chorar. Quinta-feira, né? Quarta. A gente não mora aqui, a gente mora na Decaminada, então um pouquinho em contramão, a gente usa muito Uber. E aí a gente gasta muito dinheiro com Uber. Né? Gente, se alguém quiser ser generoso, dar um carro, ô glória, tamo aí, né? Deixa Deus te usar. Nós gastamos muito dinheiro com Uber. Ainda assim é mais barato, né, do que ter um carro. Mas enfim, a gente gasta muito dinheiro. E aí, assim, quarta nós viemos pra cá, nós iniciamos uma casa sacerdotal Stronger. Uhul! Na Nova Sepetiba. Ali, que eu ainda não sei o endereço. Em frente ao Sacolão do André. É em frente ao Sacolão do André. Sacolão do André é como se fosse um ponto turístico aqui de Nova Sepetiba. Né? É referência. E aí, beleza, nós viemos, né? E aí tá. E aí o irmão já falou assim, a gente tem que cortar Uber, vamos tentar ir de van, porque tá muito caro. Caraca, vamos. Aí acabou, né? Tarde, enfim. Aí, vamos pegar Uber. E aí nós entramos, óbvio. E, gente, Leandro e Isabelle foram um alívio para nós naquele dia. Eles não sabiam. E eles simplesmente, Juan, nós estávamos já dentro do Uber. O Juan falou assim, caraca, Leandro acabou de me mandar um Pix com o valor do Uber. Tem noção? Obrigada, Leandro, porque... E não é que nós não tínhamos os recursos para poder pagar a Uber, mas a gente vê o cuidado de Deus em cada momento.
Em cada momento. E sabe o que é engraçado? Porque eu falei assim, caramba, foi o valor... E vou até voltar um pouquinho atrás. A gente estava um pouco receoso de abrir a casa sacerdotal, né? A gente vem para cá todo domingo, vem de 15 em 15 nas sextas-feiras e tal. Eventualmente tem que vir durante um dia na semana ou outro para a igreja e tal, sábado. Então a gente gasta muito. Eu falei, Priscila, para a gente abrir a casa sacerdotal vai ficar ruim, que a gente vai gastar mais ainda. Vamos tentar dar uma segurada. Juan, eu estava receoso por conta disso, por conta das preocupações. Mas quem conduz a obra, quem faz acontecer é Deus. E aí, quarta-feira, a gente saiu de lá já convicto, não, vamos começar a casa sacerdotal, não tem para onde correr, o negócio apertou agora. E é Deus mostrando que nós não devemos retroceder naquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós devemos avançar. E aí eu olhei assim no celular, exatamente o valor da corrida. Você nem sabia, mas foi redondo, sem tirar nem colocar, só para poder... E é isso, gente, é ser generoso. O generoso, versículo 25, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vocês vão receber alívio. Amém? E eu declaro isso sobre a sua vida. Dê alívio, alivie a vida de alguém. Seja alívio para alguém. Amém? Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Atos 20, 35. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém, gente? Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Se você já deu alguma coisa para alguém, né? Você fica assim, caraca, você fica feliz pela pessoa. Tu tá sem, mas tu fica assim, ai, que legal, a pessoa ficou tão feliz. Ai, você parece que você fica mais feliz do que a própria pessoa. Às vezes eu dou, assim, eu me empolgo às vezes. Aí às vezes eu dou, eu fico assim, caraca, que legal. E a pessoa fica, obrigada. Eu fico, meu Deus, por quê? Porque é muito bom, né? Há maior felicidade em dar do que em receber. Eu escrevi aqui. Quem quer ser rico? Sertão? Eu quero ser rica, gente. Em nome de Jesus. Meu Deus, riqueza pode vir. Ser rico de Deus, eu quero. Amém? E agora esse versículo é para você que já é rico ou vai ser rico em breve. Amém? Pega aí. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Gente. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Eu gosto muito de dar, né? A minha linguagem do amor... Oi? 6, 17, do 17 ao 19. Eu gosto muito de dar. E a minha linguagem do amor não é presente, mas, enfim, eu gosto. Qualquer coisa, qualquer besteirinha, bilhetinho, alguma coisa. Isso eu peguei da minha mãe e do meu pai, né? Meu pai, se você precisar, ele tira a roupa do corpo, assim, e te dá. Ele não é apegado, ele é totalmente... Pai, toma! Toma! E minha mãe também. Lá em casa tem uma roseira. Provavelmente alguém aqui já recebeu flores da minha mãe. E isso é o quê? É ser generoso, né? Isso é dar. Não, eu não estou aqui dizendo de questão de dinheiro. É óbvio, se o Senhor te der a direção para dar dinheiro, dar presentes, dê. Mas isso, ser generoso, vai muito além disso. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma carta, às vezes é uma flor. Amém? E agora esse aqui vai ser... É para quem já é rico ou para quem será em breve, hein? 1 Timóteo 6, 17 ao 19 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus,
que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer acumular tesouros no céu? Onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, seja generoso na terra. Amém? Salmos 37, 25 e 26. Salmos 37, 25 e 26. O salmista diz: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Amém? Deuteronômio 8, 18. Nós falamos sobre o que é dinheiro, a forma correta e incorreta de pensar a respeito do dinheiro. Nós falamos sobre milagres, sobre canal. Nós falamos sobre como prosperar no trabalho, que é sendo diligente, habilidoso. Se você perdeu alguma aula, assista, está no YouTube. Sendo habilidoso, sendo diligente, sem preguiça, sem procrastinar. E hoje nós aprendemos que a primeira coisa deve vir primeiro. Nós aprendemos a ofertar com alegria. Nós aprendemos a ser generosos sem esperar algo em troca. E agora eu finalizo com Deuteronômio 8, 18, que diz: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém? É Ele quem te dá força, querido. Na força nossa, a palavra diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Amém? Confie no Senhor de todo o seu coração. Dê o seu melhor. É Ele quem te dá força. Então honre ao Senhor com todos os seus recursos, com todos os seus bens, com os primeiros frutos de toda a plantação, de toda a sua renda. Amém? Os seus celeiros serão plenamente cheios. Os seus barris transbordarão de vinhos. Faça a prova do Senhor. Não roube o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Não dê por causa de alguma condição. Ah, porque está tendo obra, eu dou. Porque está tendo missões, eu dou. Porque não estou vendo para onde está indo o dinheiro, eu não dou. Não, é princípio. Eu ouvi isso há muito tempo, nem sei quem falou. Há muito tempo, eu era bem novinha. Tudo eu era bem novinha, né? Mas, enfim, ficou. E eu tenho isso até hoje. Se você quebrar princípios, lá na frente os princípios te quebram. Não sei quem me falou isso. Foi alguém, né? Provavelmente algum líder de junior, de adolescente. Se você quebrar princípios, lá na frente o princípio te quebra. E é isso. Dízimos e ofertas são princípios. Não quebre isso. Amém? Vá para o seu intervalo, 10 minutinhos. E daqui a pouco a gente volta.
Vamos lá, pessoal. Acabou o tempo. Vamos lá, pessoal. Vamos finalizar a segunda parte. Depois vocês conversem mais. Maria Luísa, Cíntia, Jade, tem que eu chamar pelo nome. Anderson, Márcio. Tá filmando? Ah, tá. Tá transmitindo não, glória a Deus. Gente, durante essas aulas de dinheiro, nós fizemos um desafio nessa segunda parte, que era sobre ofertar, né? Trazer uma oferta de amor todo domingo pela manhã. Hoje nós não faremos isso. Hoje nós temos outra missão. Estão animados? Não está animada não, Débora? Outra missão. Missão dada é missão cumprida, hein? Durante essa semana nós falamos sobre generosidade. E eu queria deixar uma coisa aqui clara. Às vezes a gente acha assim, não, eu vou ajudar fulano. Existem pessoas no nosso meio que precisam. Amém? Inclusive, faço um apelo aí para vocês trazerem mantimentos. A palavra de Deus diz que a casa de Deus precisa ter mantimentos, comida. Existem pessoas que estão precisando, passando fome e estão aqui dentro. Então, assim, tragam mantimentos, tá? Todo culto que você puder, traga. Hoje à noite, traga mantimento, alimento não perecível, biscoito, iogurte, o que você... Leite, sei que tá caro, mas arroz, feijão, macarrão... Tá, gente? Vamos trazer. Estamos sabendo de um caso aí que... E isso é só um caso, né? Mas tem muitos e muitos outros. Então, existem pessoas que precisam e a gente precisa... Nós, como igreja, vamos nos manifestar com generosidade. Amém? Vamos ajudar. Mas eu também queria falar que, às vezes, a gente olha para uma pessoa e a gente acha assim, essa pessoa não precisa. Para que eu vou dar tal coisa para uma pessoa, sabe? A gente até tem vontade de dar e falar, essa pessoa não precisa. E não. Se Deus colocar alguém para você dar alguma coisa, para você dar um alívio, para você ser alívio para essa pessoa, faça, amém? Mesmo que você ache que aquela pessoa não precisa. Eu tinha uma sapatilha, eu fazia balé, então eu tinha várias sapatilhas, e eu tinha uma que eu nunca tinha usado, uma sapatilha de balé. E eu não usava, assim, quem tem sapatilha de gesso tem a preferida, né? Então a minha estava boa, eu usava sempre a mesma e tinha uma nova. E eu senti muita vontade de dar para uma pessoa que aparentemente ela tinha muitas condições. Ela tinha condição. Falei, cara, essa pessoa também é bailarina, vou perguntar se ela quer. E aí ela foi buscar comigo. E quando chegou, ela falou assim, Pri, eu estava precisando. E assim, eu nunca ia imaginar. Né? Então, às vezes, a pessoa que você não imagina está precisando daquilo que você tem para dar. Então, dê. Também tem uma outra situação, uma pessoa lá perto da casa dos meus pais, na época da pandemia, eu ainda morava aqui. E aí, a pessoa nunca tinha falado nada com a gente, não tinha falado, mas enfim, minha mãe sentiu o desejo de pegar uma cesta e dar para essa pessoa. E quando deu para essa pessoa começou a chorar e falou assim, essa pessoa não é cristã, o filho dela que era, só o filho. E ela falou assim, hoje, foi naquele mesmo dia, né? Caramba, hoje mesmo o meu filho se ajoelhou no quarto e falou, Senhor, a gente está precisando de alimento. E aí,
Minha mãe chegou e deu. Então, assim, a gente não sabia de nada. Aparentemente, a pessoa não precisava. Mas, às vezes, aquela pessoa tem alguém pedindo para o Senhor e você vai ser esse canal. Amém? E aí, o que nós vamos fazer? A missão é... Olhe para quem está do seu lado aqui, agora. Olha, não precisa exatamente estar do seu lado. Olhe para quem está aqui nesse salão. Não precisa ser, não estou falando que é para a pessoa do seu lado, tá, gente? Olhe. E semana que vem, durante essa semana, o Senhor vai colocar no seu coração e você vai ter um ato de generosidade para alguém que está aqui. Amém? Semana que vem, a primeira coisa da manhã vai ser essa. Depois do louvor, vai ser esse ato de generosidade. Priscila, eu tenho que dar dinheiro? Você pode dar dinheiro, se o Senhor colocar no seu coração. Ai, Deus não me falou nenhum nome, para de graça, né? Que também não precisa falar. Né? Tem coisa que não precisa. Olhou assim, vou dar para fulano, vou abençoar fulano. A gente às vezes mistifica, porque Deus não me falou. Né? Tem coisa que Deus fala claramente, tem coisa que tu pode fazer. Então, você vai pensar numa pessoa, ou Deus vai colocar, o Espírito Santo vai te falar uma pessoa, e você pode dar dinheiro? Você pode dar dinheiro. Já posso passar meu Pix, se quiser. Pode dar dinheiro, pode dar presente, pode dar uma carta, pode dar uma flor, e aí Deus vai colocar no seu coração. Amém? Nós lemos vários versículos aqui hoje que fala sobre isso, sobre essa questão de generosidade, sobre dar com alegria. Então, esta é a missão. Hoje nós não vamos recolher oferta agora pela manhã, porque a missão é essa. Beleza? Próxima semana, você será generoso com alguém. E eu tinha alguma coisa para falar. Os alimentos, eu já falei. Mais o quê? Eu acho que ele está querendo dizer que é para eu falar que semana que vem o Galber vai dar aula, vai finalizar esse módulo de dinheiro e ele vai falar a respeito, nós falamos sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre dízimos, ofertas e generosidade. E ele vai falar sobre como esse dinheiro deve ser gasto, deve ser usado na igreja, tá? Então, ele vai vir para finalizar com essa questão. Mas eu estarei aqui e ele também já sabe que a gente tem essa missão antes, a missão da generosidade. Tá bom? Amém? Amém, gente? Então, só dando uma lembrada, a gente ensinou vocês aí, a aula vai estar gravada no YouTube, a gente está sem internet, a gente vai subir depois. Primeira aula é a forma correta, a forma incorreta de você pensar sobre o dinheiro. A segunda aula a gente ensinou a você como você vai prosperar, aleluia. Hoje a gente ensinou a você, a partir da Bíblia, o que você deve fazer com o seu dinheiro, né? A característica de uma pessoa que é próspera, que tem recursos excedentes, não somente recursos excedentes, mas é uma pessoa generosa. E na próxima aula aí, o Galber vai finalizar falando sobre a administração dos recursos no ambiente da igreja. Amém? Falei na primeira aula e eu ratifico agora. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras, ouvem as palavras dele e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu sua casa na areia. Os ventos sopraram, a tempestade veio e a casa caiu, foi para o beleléu. Mas quem ouve as palavras e as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Os ventos vão vir. Vieram os ventos, sopraram os ventos, na verdade, vieram a chuva, a tempestade e a casa não caiu. Por quê? Porque estava sobre a rocha. Então, qual é a diferença? Se os dois ouviram, é colocar em prática. Amém? Os dois ouviram a mesma coisa. Mas um escolheu, um decidiu praticar aquilo que ouviu e o outro decidiu não praticar. Então, eu espero, nosso desejo é que vocês pratiquem aquilo que nós aprendemos aqui. Né? Que nós aprendemos durante esse tempo sobre dinheiro, sobre tudo aquilo que nós estamos ouvindo aí na Escola Fundamentos. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar especificamente. Nós vamos fazer umas 2 orações,
mas eu queria orar especificamente por pessoas que estão precisando de um canal mesmo. Canal, como nós falamos, que é o trabalho, né? Uma coisa interessante, o dinheiro é um canal, é como se fosse o trabalho, né? Um canal, como se fosse um cano. E num cano, um cano é diferente de uma banheira, concorda? Uma banheira retém. Um cano, ele passa. É assim, é constante. Né? Você concorda que passa um volume de água muito maior por um cano do que numa banheira? Amém? Que a gente seja esse cano. Amém? Deus nos dará muitos recursos, mas que você não seja uma banheira que retém aquilo que você tem, até porque aí não vai dar para botar mais nada. Mas que você seja esse cano, ó, corrente, constante, que abençoa outros, que dá. Amém? E eu queria orar especificamente agora por pessoas que estão sem emprego, talvez tenham algum emprego, né? Mas, enfim, precisa de algo mais sólido, precisa de algo melhor. Eu quero orar por pessoas que têm desejos de abrir seu próprio negócio. Amém? Se você tem esse desejo, se você é comerciante e as coisas não estão indo muito bem, ou se você deseja, mas não tem recurso financeiro, eu quero orar por você nessa manhã. Eu queria que o Rodrigo fizesse essa oração. Amém? Um prazer ter Rodrigo e Lidiane aqui. Quando eles falaram, podem vir aqui na frente, gente, essas pessoas que eu falei. A Lidiane me mandou mensagem hoje de manhã, né? Ela falou assim, estamos indo aí para Corbão. Eu falei, eles estão vindo. Eles são um casal que são um exemplo para nós de generosidade, de bondade, de ser. Vocês são um exemplo para nós, vocês sabem disso. Então, a vida de vocês nos ensinou muito. Né? Eu lembro que antes da gente casar, eu falei assim com o Juan, a gente tem que ser igual o Rodrigo e Lidiane, a gente não vai reter, vamos ser generosos, não foi? A gente teve essa conversa. Então, a vida de vocês nos abençoou, continua nos abençoando, nos tocando muito. Então, é uma honra ter vocês aqui. Fiquei bem nervosa, falei, meu Deus, os pastores não estão matando Rodrigo e Lidiane, misericórdia. Mas é uma honra ter vocês aqui. Rodrigo, faz essa oração, por favor, especificamente para pessoas. Amém. Queridos, é um prazer estar nessa casa. Né? Somos filhos dessa casa. Né? E é um prazer, é uma alegria nós estarmos aqui em família. Falei para a Priscila que foi uma aula com bastante aprendizado. Eu estava ali, inclusive, falei, opa, isso aí eu posso pegar, isso aí também. Aprendi bastante. Juan e Priscila é um casal que nós amamos. E toda a igreja, aqueles que aqui estão, que nos conhecem, né? Nossa família. E nós amamos o Senhor e amamos estar nesse lugar. E cremos que o Senhor já tem feito grandes coisas aqui. Ouvimos a Priscila e o Juan falarem sobre dinheiro e realmente é algo que Jesus falou muito sobre dinheiro. Dinheiro é algo que Jesus usou com muita expressão, muito mais do que falar sobre salvação, muito mais do que falar sobre outras coisas. Jesus falou sobre dinheiro e nós precisamos de dinheiro. A gente fala, é um assunto que quando fala-se de dinheiro a gente tem um pouco de dificuldade. A igreja já está querendo pedir dinheiro, já está querendo... Não. É interessante que o Senhor dá semente ao que semeia. E à medida que a gente partilha e compartilha com outros, o Senhor ele vai nos dando. E eu entendo e eu creio, e nós estamos vivendo nesse tempo. Então não retenha, não seja uma banheira para reter. Porque à medida que a gente retém, a gente não recebe, porque está cheio. Mas à medida que a gente começa a compartilhar, e a gente pode suprir outros, a gente pode ser alívio na vida de outros, o Senhor ele vem nos aliviando, Ele vem nos abençoando. Eu quero orar por vocês. Pai, obrigado porque nessa manhã nós aprendemos nesse lugar sobre como receber do Senhor. Obrigado porque o Senhor usou o Juan e a Priscila para serem instrumentos nessa casa, para abençoar a vida de tantas pessoas, Pai. Obrigado porque nós recebemos essa palavra e eu fui abençoado, a minha casa foi abençoada. Ó Deus, e nessa manhã nós queremos reconhecer, honrar o Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós, Pai.
Obrigado porque o Senhor é aquele que tem nos ensinado, Pai, que nós precisamos ser canal. Ó Deus, e um canal é um veículo pelo qual passam vidas, passam situações onde nós podemos abençoar, Pai. Obrigado porque aqui a tua igreja tem aprendido que necessita e precisa ser alívio na vida dos outros, porque certamente receberá alívio também em tempo oportuno, Pai. Ó Deus, e nessa manhã eu quero orar, Pai, de maneira específica por aqueles que aqui estão à frente, ó Deus. Eu quero clamar para que o Senhor possa abençoar, Pai. E o Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é um Deus galardoador, o Senhor é rico, o Senhor é aquele que certamente está disposto, está pronto a nos abençoar muito mais em grande abundância, Pai. Por isso eu quero orar, Deus, por aqueles que são dispostos a abrirem negócios. Pai, eu oro, Pai, ainda que nós estejamos vivendo num tempo onde, Deus, sabemos que a sociedade, sabemos, ó Deus, que o mundo está se comportando, Deus, de uma maneira onde oramos, Pai, e vemos, Pai, uma crise mundial. Nós sabemos que o Senhor é rico, o Senhor é abençoador, o Senhor é aquele que tem muito mais para nos dar, ainda que no tempo de grandes crises, o Senhor Deus tem provisão, o Senhor Deus tem milagres, o Senhor é aquele que certamente vai dar sabedoria, e eu oro nessa manhã, Pai, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, vir e o Senhor ser sabedoria, Pai, para aqueles que estão dispostos a abrirem negócios. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que empreendimentos, Pai, sejam despertados. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, Pai, haja um tempo de prosperidade, um tempo de grande abundância sobre a vida dos teus filhos, Pai, porque o Senhor certamente vai usar aqueles que aqui estão para abençoar a outras vidas, Pai. O Senhor há de abençoar aqueles que aqui estão para serem provisão na vida daqueles que estão necessitando, para serem alívio na vida daqueles que precisam ser aliviados pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. E o teu nome, Senhor, será glorificado. Pai, nessa manhã, Pai, eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor já começou a mover no coração, o Senhor já começou a colocar o desejo, o Senhor já começou a plantar no coração daqueles que têm, Deus, certamente, Pai, a vontade de fazer algo. Pai, talvez não saibam por onde começar, mas o Senhor é a fonte, o Senhor é primeiro, e nós entendemos e aprendemos nessa manhã que precisamos, ó Deus, servir ao Senhor, honrar o Senhor primeiro com todos os nossos recursos. Pai, nessa manhã, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Eu te agradeço pela vida do Juan e Priscila. Eu abençoo esse casal no nome de Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor Deus tem dado a eles, Pai, sabedoria, entendimento, Pai. E eu oro, Pai, para que eles certamente possam ser flechas, ó Deus, nas mãos do valente, e que eles vão alcançar, e que eles sejam verdadeiramente um casal que possa frutificar nesse tempo a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe. Amém. Amém, gente. Tem mais uma oração aqui. Em Filipenses fala, Filipenses 2. Bota ali o versículo de novo para mim, por favor. Filipenses 2:4, se eu não me engano. E a gente vai fazer essa oração já para encerrar. Filipenses 2:3. Nada... 2:3, por favor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Nada façam, pode deixar naquele mesmo, nada façam por ambição egoísta, não necessária, ou por vaidade, né? Não necessariamente você deixe de ser uma pessoa que queira ter recursos. Não é isso que nós ensinamos aqui. Nós queremos que você seja uma pessoa que saiba que você precisa de recursos, você vai buscar capacitação profissional, capacitação técnica para poder expandir a sua capacidade de produzir mais e ter mais recursos. Mas para quê? Não é apenas uma ambição egoísta, não é apenas ter sucesso na sua carreira para si mesmo, mas é sabendo que esses recursos não serão exclusivamente para você. A nossa oração, o nosso desejo e o desejo dos pastores também é que haja prosperidade nesse bairro. É para que esse bairro ele seja tocado, para que essas pessoas aqui elas possam ser tocadas pelas nossas vidas. Nós precisamos entender que quando Jesus ele atua em qualquer local, ele atua por meio de pessoas. A obra de Deus é realizada por meio de pessoas. O bairro no qual as igrejas se reúnem são tocadas por meio de pessoas. Então esse bairro vai ser tocado pela minha vida, pela sua vida. Então é exatamente isso. Minha mãe vai contar um caso para a gente aqui agora de uma criança que chegou
e pediu para ela uma oração. Falou assim, tia, ora por... Minha mãe perguntou, você quer que eu ore pelo quê por você? Ele falou, eu quero que você ore para que tenha comida na minha casa. Para que tenha comida na minha casa. Então, quando nós lemos aquele texto ali, nada façam por ambição egoísta. É para quando você ganhar mais recursos, você ter mais recursos, você ter condições de suprir a necessidade do outro. Suprir a necessidade dessa criança que não tem o que comer. E literalmente está passando fome. Então, talvez isso esteja acontecendo ao lado da sua casa, na frente da sua casa, com um primo seu, com um amigo seu, com um parente seu. Então, que os nossos olhos estejam completamente atentos com relação a isso. Eu queria orar nesse sentido, para que Deus possa trazer mais prosperidade, nos fazer ganhar mais recursos de fato, abrir as portas, para que você ganhe promoções no seu trabalho, para que o seu comércio local ele cresça, ele torne um comércio que vai empregar outras pessoas, vai gerar renda para outras pessoas, amém? Então, eu queria que você entendesse, e outra coisa também importante, orar pelos comércios do nosso bairro também, por esses comerciantes. Então, estende as suas mãos aí sobre esse local, que a capacidade de produzir, a capacidade produtiva dos comerciantes aqui da Nova Sepetiba e da nossa igreja, de outras igrejas também, possam crescer, possam avançar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pelos comerciantes aqui de Sepetiba, Pai. Nós oramos pelos negócios estabelecidos aqui. Nós oramos para que o Senhor possa dar estratégias para poder aumentar, em nome de Jesus, a capacidade produtiva de cada comerciante, de cada negócio nesse local, Pai. Que novas lojas, novos negócios possam surgir aqui, gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando mais trabalho e, consequentemente, uma transformação social em nome de Jesus, Senhor. Que a mentalidade medíocre não esteja imperando sobre cada comerciante, mas que haja uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de Cristo em nome de Jesus, Senhor. Que os comerciantes, que os patrões, que os chefes, Senhor, donos de negócio aqui em Sepetiba, eles não sejam medíocres, Pai, mas que eles tenham um pensamento diligente, uma postura justa, sejam justos ao pagar o salário, sejam íntegros ao pagar o salário em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e abençoamos esse bairro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que toda pobreza, toda miséria, toda mentalidade espiritual de miséria, de pobreza, seja repreendida em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. Sepetiba não será conhecido como um bairro de pessoas que passam fome, um bairro pobre, um bairro miserável, mas muito pelo contrário, Senhor. Será conhecido como um bairro próspero, um bairro, Senhor, temente a Ti. Que esse bairro seja tocado pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que os negócios aqui frutifiquem, avancem, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos também pela juventude desse bairro, Pai. Abre as portas nas faculdades, nas universidades, em nome de Jesus. Traz uma metanoia, uma mudança de mente. Esses jovens não vão se acomodar, não vão se conformar com a atual situação, mas serão transformados pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, à noite traga o seu alimento, traga o seu mantimento, precisamos abençoar pessoas, quer falar? Semana que vem, não se esqueça pense na pessoa que você vai abençoar, da generosidade, da atividade, amém? Mas traga também o seu quilo, traz 1 quilo de arroz, deve estar R$5 no mercado, alguma coisa assim. Compra lá, traz para cá e vamos abençoar as pessoas, amém? À noite estamos aí, 7 horas, traz mais um. Fica com Deus, vai em paz.